Louvado seja Deus. Jesus, irmão solidário dos homens, não foi a anjos que Deus submeteu no mundo futuro, do qual estamos falando. Alguém atestou numa passagem da Escritura: o que é o homem para dele te lembrares? Ou ser humano para que dele cuides? Tu o fizeste pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e puseste todas as coisas sob seus pés, submetendo todas as coisas ao homem. Deus não deixou nada que não estivesse submetido ao homem. Agora ainda não vemos que tudo esteja submetido ao homem, mas aquele Jesus que foi feito pouco menor do que os anjos, nós que foi feito pouco menor do que os anjos, nós o vemos agora coroado de glória e honra, por causa da morte que ele sofreu. Desse modo, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. De fato, Deus, para quem todas as coisas existem, queria conduzir para a glória um grande número de filhos. Em vista disso, pareceu-lhe conveniente levar à consumação, por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Pois tanto aquele que santifica como aqueles que são santificados, todos têm a mesma origem. Por isso ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia cantarei os teus louvores, e ainda nele depositarei a minha confiança. Também eis-me aqui junto com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm todos em comum, a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Assim pôde pôr a sua própria morte, tirar o poder do diabo que reina por meio da morte. Desse modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por meio da morte. Ele não veio para ajudar os anjos, e sim para ajudar a descendência de Abraão. Por isso teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. De fato, justamente porque foi colocado à prova e porque sofreu pessoalmente, ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. Louvado seja Deus. Aleluia. A lei transmitida pelos anjos não é capaz de abrir o mundo novo da salvação. A alienação produzida pelo mal, pelo pecado e pelo meio da morte, existe transformação radical da condição humana. Encarnando-se Jesus, se torna irmão solitário dos homens e assume solidário dos homens e assume totalmente os problemas deles, chegando a entregar-se
a morte, para introduzir os homens no reino da vida. A cruz é o seu sinal de glória e honra. O Filho de Deus, feito homem crucificado, foi glorificado e agora domina o universo. Filipenses 2, 6 a 11. Aleluia. O Evangelho é autêntico. Portanto, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão de espírito, se existe ternura e compaixão, completa a minha alegria. Tenho uma só aspiração, um só amor, uma só alma, um só pensamento. Não faça nada por competição, por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. E cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Aleluia. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e sobre a terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja teu nome. A humanidade encontra em Jesus um seu semelhante, capaz de ser sua garantia junto de Deus, como verdadeiro sumo sacerdote. Versículo 17. Por isso teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Aleluia. Louvado seja Deus. Os versículos 17 a 18 apresenta o tema central do sermão, que vai desenvolvido nos capítulos seguintes, a saber, Jesus é o sumo sacerdote fiel a Deus e solidário com os homens. Aleluia. Por isso teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. De fato, justamente porque foi colocado à prova, porque sofreu pessoalmente, ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. À luz dessa realidade,
o amor de Deus aos homens há que ser anunciado a todos os povos da terra. Cada geração, sua geração, simultaneamente crescendo de execução por parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que implica um andamento crescendo carecendo de execução, por consequência da parte de cada crente. A igreja é constituída de membros, pessoas regeneradas. Somente quando cada membro incumbe-se da missão, a igreja o terá feito através de cada um desses seus membros. Por isso, por Cristo vou até os confins da terra. Louvado seja Deus. Mas por que devo ir até os confins da terra? Porque Cristo é a expressão máxima do amor do Pai por mim e pelo mundo. João 3,16. Romanos 5,8. Aleluia. O motivo da nossa esperança. Assim, justificado pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois só o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem, mas Deus demonstra seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Assim tornado justo pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. E quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho. Muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só isso também, também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual obtivemos agora a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.